Fala pessoal, como vocês estão hoje? Trazendo mais um vídeo aqui hoje importantíssimo sobre a Vale 3, que tende a distribuir aí dividendos extraordinários, vai distribuir mais de US$ 1 bilhão em dividendos para os seus acionistas. A gente vai entender aqui nesse vídeo por que ela vai fazer essa distribuição, se isso tem algum impacto na performance da empresa, enfim, entender os motivos, sem mais delongas aqui para a gente fazer um vídeo com bastante informação, sem ocupar muito tempo. Vamos fazer uma análise rápida aqui. Na tela, a gente já tem a cotação da Vale, atualmente está sendo negociada a R$ 56, um preço-valor patrimonial de 1,21 e um dividendo de 8%. A gente vê aqui que na história da empresa, a gente chegou a ter picos muito mais altos, aqui está com a cotação ajustada pela distribuição de dividendos, mas a gente chegou a bater R$ 120 a cotação da Vale, teve três picos aqui muito bem demarcados em 2021, 2022 e no fim de 22 para 23, certo? Depois disso, a ação acabou caindo e não se recuperou mais o valor de antigamente. No entanto, a gente tem certas perspectivas que nos próximos meses isso pode vir a acontecer. Na verdade, não próximos meses, mas próximos anos, certo, pessoal? Então aqui a gente consegue dar uma olhada que a Vale hoje em dia distribui 70% do seu lucro em forma de dividendos, então ela fica com 30% para reinvestir na própria empresa e 70% ela vai lá e distribui para os seus acionistas. Desses 30% que ela investe, traz um retorno para ela de 13,5% ao ano, ou seja, é um investimento sólido, certo? Que ela reinveste nela própria é muito sólido, a maior parte ela distribui. Atualmente a Vale não tem muitos investimentos a realizar. Recentemente ela recebeu a autorização da estruturação de uma nova planta de mineração, isso vai tomar um pouco de custo e a gente vai entender isso ao longo do vídeo, certo, pessoal? Lida com uma boa margem, a margem está controlada, apesar da diminuição do valor da commodity do minério, ela continua negociando a um bom valor, certo? Não é uma empresa que tem dívida, a gente vê aqui que a dívida equivale a 30% do patrimônio dela, então é como se fosse uma empresa que vale R$ 1.000 com R$ 300 de dívida, ou seja, está tudo sob controle, certo? Então é uma empresa que está com os números muito controlados. Quando a gente analisa aqui a distribuição de dividendos, a gente vê que ela tem uma distribuição altíssima, de quase 10% de média de dividend yield nos últimos 5 anos, certo? Sendo que a gente tem aqui um dividendo incomum, né, extraordinário aqui em 2021, certo? Então, não é o normal, isso obviamente acabou puxando para cima a média, mas foi um ano muito bom, foi muitas exportações para a China com minério em alto valor, um baixo custo operacional, juntou com alguns fatos interessantes, ela acabou distribuindo uma pancada em torno de R$ 15 em dividendos, certo, pessoal? Depois disso, em 2022, também distribuiu muito, 2023 também distribuiu, vem gradativamente reduzindo essa curva aqui de dividendos, porém, isso é o que está sendo analisado, que talvez mude para o fim de 2025 ou começo de 2026 para a gente começar a ver uma nova curva de crescimento de dividendos da Vale, certo, pessoal? Bom, quando a gente analisa aqui os mercados que ela trabalha, 48% do mercado da Vale se dá para a China, certo? Então a China é o principal importadora de minérios da Vale. Então a gente vê aqui que ocupa quase 50% desse gráfico de pizza aqui da Vale. Interessante que só 10% do minério produzido pela Vale fica aqui no Brasil. O resto vai tudo para fora. Então o que a gente consegue entender disso? Existe uma grande influência de dois fatores. Primeiro, o preço do dólar, certo? Então, por exemplo, quando ela vende o minério com o dólar a 6, por exemplo, ela recebe mais dinheiro quando ela converte para reais. E também no mercado chinês. Então era um período onde o mercado chinês estava muito acelerado, construindo muito, estava uma grande ascensão. Atualmente deu uma desacelerada lá, acabou diminuindo um pouco a importação, isso fez com que diminuísse a receita da Vale, certo, pessoal? Isso também, analisando por um outro lado, é bom porque a Vale consegue melhorar os seus mercados internos aqui no Brasil, melhorar a exportação para a Europa, melhorar a exportação para o Japão e a Ásia, que são os outros grandes mercados da Vale, certo? A gente vê aqui também a Alemanha ocupando uma grande fatia, Estados Unidos também, certo? Então ela acaba se diversificando, isso também é bom. Mas melhor ainda quando a China voltar a importar com força da Vale. Bom, quando a gente analisa aqui os principais mercados da Vale, 80% se dá pelo minério de ferro. Então, quando a gente pega e faz uma análise, inclusive tem outro vídeo aqui analisando os resultados do segundo trimestre da Vale, que eu mostro isso com mais detalhes, certo? É um vídeo mais aprofundado sobre os números da Vale, onde a gente entra no relatório para o investidor, vocês vão conseguir entender um pouco melhor como que se dá essa divisão de receitas da Vale. Então, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para quem tiver interesse. Bom,
a gente vê que 79%, 80% para arredondar, da receita da Vale é proveniente do minério de ferro. Então, quando você faz uma curva para ver o valor da commodity do minério de ferro, é basicamente a mesma curva que faz a cotação da Vale. Quando esse minério sobe, a Vale acaba subindo junto. Bom, quando a gente analisa aqui os lucros da Vale, a gente vê aqui que teve um período difícil, certo? Aqui nessa época. Foram muitas situações governamentais. A gente teve também aqui situações como, por exemplo, a barragem de Mariana, Brumadinho, enfim, tudo que vocês sabem, né? Isso acabou impactando grandemente a Vale. Depois disso, ela teve essa ascensão, que 2021 foi um ano muito bom. Depois disso, ela acabou reduzindo a sua receita, reduzindo a sua margem de lucro, né? Aqui a gente teve uma margem de lucro próxima de 40%, aqui a gente já está com uma margem na casa dos 10%, certo? Então, isso tudo é muito variável quando se compra uma empresa de commodity. Logo, o minério volta a subir e os múltiplos voltam a ficar interessantes. Só que empresa de minério é uma coisa muito importante saber que você não compra. Diferente, por exemplo, de um banco que você compra quando os múltiplos estão baratos, na empresa de commodity, geralmente você vai comprar quando os múltiplos estão caros, caros nominalmente. Porque isso significa que o minério, o commodity que ela opera, geralmente está barata. Quando essa commodity subir, aí os múltiplos vão acabar descendo, e daí já é tarde demais porque a commodity já subiu, certo? Quando a gente faz uma comparação aqui de receita com preço, a gente vê que a queda da cotação da Vale se justifica puramente pela queda da receita. Não tem nenhum outro fato extraordinário, nenhum fato é, relevante aqui que causou essa queda. Realmente uma queda da receita, assim que a receita voltar a subir, a cotação tende a acompanhar. Isso, eu acho que é um dos slides que é mais importantes para a gente debater aqui, certo, pessoal? Então, vou até, quem quiser, tirar um print aí, eu acho muito bacana isso. É de uma pesquisa feita pelo BTG, agora na perspectiva para 2026 da Vale, certo? Então, é a sensibilidade dos dividendos baseado no minério de ferro. Quando você analisa aqui no eixo X, a gente vê aqui que tem diversos valores presumidos do minério de ferro. Quando a gente considera que o minério de ferro siga numa suba e atinja 105 dólares a tonelada, a gente está falando aqui sobre um dividendo da Vale de 9%. E o que está sendo estimado atualmente é que o minério se encerre em 2026, gire em 2026 em torno desse valor de 95 a 105. Então a gente teria aqui em torno de 7 a 9% de dividend yield da Vale para o ano que vem, certo? Isso são estimativas bem pé no chão, então são bem sólidas, bem prováveis de acontecer e que é muito interessante você analisar isso, que o lucro da Vale está muito associado ao preço da commodity. Se a gente tiver uma commodity aqui baixando, por exemplo, 70, 65, 60 dólares a tonelada, que é muito improvável, né, mas vamos supor, diminui o dividendo. Se a cotação da commodity subir de 105, aí também aumenta. Quando ela fez aquela distribuição recorde em 2021, estava em torno de 120 dólares a tonelada, ou seja, estava bem alto o minério de ferro, isso levou a essa venda, aquele lucro recorde da Vale. Bom, quando a gente analisa aqui as notícias agora, mais passando para o que está acontecendo atualmente, a gente vê que está tendo uma redução no investimento da Vale. Então ela cortou 200 milhões de dólares em investimentos, certo? Isso vai fazer o quê? A Vale não vai investir isso, vai sobrar no caixa dela. Ela tem duas opções que são cotadas. Ou a Vale vai distribuir esses 200 milhões de dólares extras, ou seja, vai pegar o lucro que ela já ia ter e ainda vai distribuir mais 200 milhões, ou ela vai recomprar em ações por conta dos múltiplos estarem baratos. Ambas as situações são ganha-ganha para o investidor. Se a Vale recomprar as ações, que bom, os acionistas vão acabar valorizando mais as suas ações. Se ela distribuir em dividendos, também está ótimo, os dois caminhos são interessantes. Não há muita preocupação, então aqui tem, esse aqui é direto do Investidor 10 e aqui a gente tem um da Infomoney, certo? Ambos falam sobre a mesma notícia, basicamente. E ambas opções são interessantes. Não há um grande problema da Vale fazer esse desinvestimento, porque atualmente ela não tem muito local para alocar esse dinheiro. Assim que novas plantas forem sendo autorizadas, aí sim ela retorna para um ciclo de investimento. A gestão da Vale é sempre muito prudente com seus investimentos, então
assim, a gente consegue ter confiança que a gestão está fazendo a decisão ideal, certo? Aqui, novamente, a gente lida com essa informação aqui de alguns meses atrás, correlacionando a questão do preço da tonelada do ferro com pagamentos adicionais de dividendos, certo? Então, é aquela mesma coisa que a gente já discutiu. Subiu a cotação, subiu a distribuição de dividendos porque aumentou o lucro. Então, a gente sempre que a gente acompanha o preço da commodity, quer dizer, sempre que a gente acompanha a Vale, a gente precisa acompanhar o preço da commodity. Não dá para descorrelacionar uma coisa da outra. Então, pessoal, basicamente, isso é a análise que a gente tem que ter da Vale, certo? Ela tem tudo para subir aí nos próximos anos, aumentar essa distribuição de dividendos, certo? Atualmente os múltiplos dela estão muito bacanas. Eu estou comprando para a carteira do canal, estou comprando para a carteira de dividendos também e acho que é uma empresa muito interessante. Deixem um feedback aqui do que vocês acham da Vale. Comentem também sobre o vídeo, algum comentário aí para a gente melhorar a qualidade. Gostou do vídeo? Se inscreve, curte, que vai fortalecer muito, certo, pessoal? Agradeço a atenção até aqui. Valeu!